da carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Queridos, vamos ler todos juntos, em nome de Jesus, versículo 3, todos juntos, 1, 2, 3 e... Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, não em tábuas de pedra. Amém? Você pode dizer assim: eu sou uma carta de Cristo. Vamos lá mais uma vez? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Você é uma carta de Cristo, irmão. Você é uma carta de Cristo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Somos uma carta de Cristo. Quero que você, por gentileza, feche os seus olhos. Se você puder, deixe aberta a sua Bíblia. E também, como a Bíblia está aberta, deixe também aberto o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, queremos agradecer o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos, ó Senhor Jesus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai santo, ó Deus, nós queremos ser edificados pela Tua palavra nessa noite, meu Pai. Senhor, que a Tua bênção continue sobre nós nesse lugar, que a Tua bênção alcance os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Senhor, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós neste lugar e que possamos viver, Senhor, e, ó Deus, poder estar evidenciando a Tua palavra em nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, irmão, glorificando a Deus. Queridos irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para hoje, e essa palavra veio ao meu coração. Somos uma carta escrita por Ele. Nós sabemos que a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muitos problemas para o apóstolo Paulo como pastor. Ele enfrentou muitas dificuldades. Tanto é que os estudiosos acreditam que foram 3 cartas que Paulo escreveu na igreja de Corinto. Uma foi se extraviada, não se sabe onde foi parar, mas apenas tem registros da primeira e da segunda carta. A igreja de Corinto, uma igreja onde aconteciam coisas que Paulo vai dizer que é difícil acontecer até no mundo, coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, infelizmente, tem coisas que acontecem na igreja que, se alguém não tiver maturidade espiritual para observar, vai falar: meu Deus do céu, mas igreja não pode ter isso, igreja não é para ter aquilo. É verdade, mas nós não podemos esquecer que a igreja, somos nós, eu e você. A igreja é constituída de homens e mulheres que são falhos, e estamos
trabalhando e sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Se pudéssemos colocar uma placa, colocaríamos uma placa em nós dizendo assim: estamos em construção. E o Espírito Santo continua trabalhando em nós. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. E Paulo, uma das dificuldades que ele teve com a igreja de Corinto, e assim também como em várias igrejas por onde Paulo passou, fundou e ajudou, Paulo ele teve a dificuldade de alguns que duvidavam do ministério de Paulo. Paulo teve dificuldade porque alguns não davam crédito ao ministério de Paulo. Alguns falsos profetas, falsos apóstolos, apareciam com documentos, apareciam com cartas, e chegavam: olha, eu sou autorizado, eu sou credenciado, eu tenho autorização para estar aqui, e começavam a enganar o povo, trazendo heresia no meio da igreja. Paulo ele vai falar a respeito do capítulo 3, que é uma continuação do 2. Paulo está falando a respeito da defesa do seu ministério e mostrando os frutos do seu trabalho. Paulo vai dizer assim: ó, eu não preciso aparecer diante de vocês com cartas, porque o que vale vai ser o trabalho que nós temos feito. Vós sois a carta, vocês são o resultado do trabalho que nós estamos fazendo e fizemos ainda. E agora Paulo ele vai continuar dizendo, versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Nós vamos entender, ao estudar a Bíblia Sagrada, e estudiosos acreditam que a matéria, ou o exemplo que eles tinham daquelas pedras, quando Deus lá no monte escreveu os mandamentos com o próprio dedo, as duas tábuas da lei, aquelas duas tábuas juntas, uma na outra, elas pareciam um coração. Alguns estudiosos chegaram a comentar isso. E nós vamos observar que o Senhor vai falar a respeito das leis que foram escritas naquela pedra. Nós vamos observar aqui Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Olha o que diz Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Observe que Deus está dizendo já que a lei, ela não iria permanecer escrita em tábuas de madeira ou de pedra, mas agora estariam no coração do homem. Ele vai continuar a respeito dessas profecias a esse respeito. Ezequiel, capítulo de número 11, o versículo de número 19. Ezequiel 11, 19, vai dizer assim a palavra do Senhor: e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Isso estava se cumprindo. O Espírito de Deus estava então trabalhando no coração do homem.
O Espírito do Senhor estava trabalhando no coração do homem. E Paulo vai falar a esse respeito: vós sois uma carta escrita. E não é uma carta escrita de qualquer jeito, ou qualquer carta. Vós sois a carta de Cristo, o qual for escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, e não está em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. E é sobre isso que o Espírito Santo veio me incomodando hoje à tarde. Somos cartas escritas. Você é uma carta. Quando nós vamos estudar e lembrar a esse respeito de carta, deixa eu pegar aqui o envelope. Quem já mandou carta aqui? Alguém já mandou carta? Todo mundo, né? Hoje ninguém nem mais lembra o que é isso. Hoje é mais e-mail, né? Depois ainda tinha o fax, mas acho que até o fax também já está indo meio de lado. A tecnologia tem chegado. Mas quando nós falamos de mensagens, nós vamos lembrar que antigamente, há muito tempo atrás, escreviam em pedras, cravavam em pedras, desenhavam em pedras, peles de animais. Depois o tempo foi se passando, começaram a escrever papel, colocavam um pezinho do pombo, o pombo levava, e o negócio foi evoluindo, foi escrevendo cartas, foram mandando, foi aparecendo os sedex, correio, e aí agora a comunicação foi podendo melhorar. As mensagens eram entregues através de cartas. E quem sabe você já escreveu uma carta ou recebeu uma carta. Quem sabe na sua adolescência você já, ou na sua juventude, você já escreveu uma carta para o namorado. Uma carta para a namorada. E quando nós vamos falar a respeito de carta, nós aprendemos uma coisa até na escola. Primeiro, para você escrever uma carta, você compra um envelope. E na carta você coloca do lado de trás o remetente, não é isso? Da onde ela está saindo? Da onde é a origem dessa carta? Você vai lá e escreve da onde ela está saindo. Depois, na frente do envelope, você vai marcar o destinatário. Para onde essa carta tem que chegar? E aonde essa carta precisa ir chegar? Ou chegar? Dentro do envelope você vai colocar a mensagem, a carta. Então nós sabemos que quando nós falamos de carta, nós chegamos a entender que a carta ela está relacionada a uma mensagem que está sendo enviada, certo? Uma mensagem que está sendo enviada. E Paulo está dizendo assim: vós sois uma carta de Cristo. Vós sois cartas de Cristo. Quem é o destinatário? Quem é o remetente? O remetente é Deus. O remetente é o Papai do céu. O remetente é o nosso Senhor. E a ordem da mensagem é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós falamos daquele que envia Deus, Ele também enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, a carta, o remetente, Deus Pai, destinatário, o mundo. Quando eu estava falando com Deus hoje pela tarde, veio essa pergunta ao meu coração:
logo após o Espírito Santo falar comigo, dizendo: você é uma carta. E eu fui falando com o Espírito Santo, eu comecei a entender: sim, Senhor, eu entendo que eu sou enviado por Ti e tenho convicção disso. Deus que me enviou. Você precisa ter convicção que quem te enviou a este mundo foi Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Para você, entenda, não tem aquele negócio que teu pai falou assim: olha, não foi programado, no céu foi. Ah, veio uma hora que eu não esperava. No céu já estava programado para você vir. O céu já estava programando para você chegar. Qual é o destino? O mundo. Qual é o destino? Essa família que você nasceu. E olha, interessante, você não escolhe pai, você não escolhe mãe. Quando você nasce, já está lá, seu pai e sua mãe. É o destino da onde a carta vai enviada. Somos uma carta. E a pergunta que está ardendo ao meu coração, qual é a mensagem que eu estou passando? Qual é a mensagem que eu estou passando para minha filha? Qual é a mensagem que eu estou passando para minha esposa? E eu uso a minha casa como exemplo, porque primeiro tem que começar dentro da minha casa. Qual é a mensagem que eu estou passando para elas? Eu pergunto para você nessa noite, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não tenho dúvida de que foi o Senhor que falou ao meu coração para entregar essa mensagem para alguém hoje. Qual é a mensagem que você está passando para o teu filho? Qual é a mensagem que você está passando para a sua casa? Qual é a mensagem que você está passando para a sua família? Qual é a mensagem eu, como pastor, estou passando para os meus liderados? Qual é a mensagem para os meus liderados no departamento de louvor, no departamento da mocidade, no departamento das irmãs, no departamento, seja qual for o departamento da igreja? Qual é a mensagem que eu estou passando? Qual é a mensagem que eu estou enviando através da minha vida? Somos uma carta aberta, uma carta escrita. E nessa carta ela tem um conteúdo, tem um início, tem um meio, tem um fim. Essa história que está sendo escrita, que foi escrita dentro dessa carta, ela está contando a minha história, a minha vida, a tua vida. E qual é a mensagem que você está passando? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Eu me lembro de um homem que a mensagem que ele estava passando, a sua vida, a sua conduta, era tão tremenda, tão linda, que a Bíblia diz que todas as vezes que ele passava por uma rua, uma mulher observava. E essa mulher, ao observar aquela carta ambulante passando, ela estava observando a mensagem que aquela carta estava sendo enviada para o mundo. Ela olha para o seu marido e fala assim: amor, tem um homem chamado Eliseu, que ele passa aqui todo dia, e eu tenho observado. Oh, glórias! Eu tenho observado que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Na empresa onde eu trabalhei, qual será a mensagem que eu deixei? Na faculdade onde eu estudo, qual é a mensagem que eu estou deixando lá? Na escola onde eu estudo, qual é a mensagem que eu estou deixando lá? No trabalho, na empresa onde eu estou trabalhando, qual é a mensagem que eu estou passando lá? Que a minha carta, ela é uma carta de Cristo, eu sou uma carta de Cristo, e ela é aberta para todo mundo ver, e todo mundo olhar o conteúdo dessa carta. Qual é a mensagem que eu estou passando?
Em meio a uma pandemia, qual é a mensagem que eu e você, como igreja, estamos passando? Qual é a mensagem? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, para você refletir, para você pensar. Você é uma carta. Você é uma carta de Cristo. Oh, glória a Deus. Você é uma carta de Cristo. Somos enviados por Deus. O destino é o mundo. E depois que nós cumprimos a nossa missão, qual é? Mostrar a mensagem. Depois que mostrarmos a mensagem que o Senhor quer dar através da minha vida, eu vou ter um outro destino. Sabe qual é? Cristo nos céus. Não, você não entendeu, que você não deu glória. Como carta ela tem destino. E depois que nós cumprimos o nosso papel, que é enviar a mensagem que precisa ser enviada, nós vamos cumprir um outro destino que a carta precisa ir: o céu. Mas tem um detalhe. Toda carta, ao chegar nos correios, você vai enviar uma carta, você vai lá, remetente, destinatário. Quando você vai pagar para o rapaz enviar, ele vai falar assim: ó, falta o valor do selo. A carta precisa de um selo. Que coisa tremenda é a Bíblia Sagrada. E eu quero que, por gentileza, você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Oh, glórias. Efésios oh, glória ao nome de Jesus. Capítulo de número 1. Versículo de número 13. Vai dizer assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, oh glória, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, glória ao nome de Jesus. Nenhuma carta pode ser enviada sem selo. Toda carta, ela pode ter lá o destino, pode ter o remetente, pode ter o conteúdo da mensagem dentro, mas ela, para ser concretizada, ela precisa ser marcada com o selo. E o selo quem é? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a chegar aonde nós devemos chegar. Oh, glórias ao nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a subir, a chegar ao nosso destino final, que é os céus com Cristo, na eternidade de glória em glória. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso eu quero dizer para você, meu amado irmão, você é uma carta. Você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Aleluia, você tem uma mensagem a passar.
você tem uma mensagem a mostrar para alguém, seja, de repente possa ser que nós vamos observar, irmãos, que tinha cartas de Paulo que eram pessoais, carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon, eram cartas destinadas a uma única pessoa. Mas tinha cartas que Paulo mandava, que ele falava assim, ó, você lê aqui, mas também lê lá. É para passar nas igrejas, vai lendo nas igrejas da região. Sabe o que é isso, irmão? Tem carta que ela é destinada, ela é enviada apenas para uma única pessoa. Apenas para uma única pessoa. Que isso, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós conhecemos grandes homens de Deus, aleluia, que como cartas de Cristo ganharam e ganham centenas de almas, milhões de almas, aleluia, centenas e centenas de almas, aleluia, trabalharam muito em prol do Evangelho, e trabalham muito em prol do Evangelho, mas muitos desses foram alcançados a Cristo através de uma carta que foi destinada apenas para ele. Ninguém nem sabe o nome dele, ninguém nem sabe quem é, mas sabe que uma carta foi enviada. Alguém chegou até o Billy Graham para falar de Jesus para ele, alguém chegou até o Benny Hinn para falar do reino dos céus para ele, alguém chegou até o nosso pastor João, em saudosa memória, pastor João Alves Correia, para alguém para falar de Jesus para ele. Sabe aquele homem da tua casa, aquele pai, aquele avô, que é uma experiência, que é um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, e conseguiu ganhar a família toda para Jesus. Um dia alguém foi uma carta de Cristo para entregar uma mensagem apenas para ele, apenas para ele, apenas para ele. Eu estava lembrando esses dias de um pastor que ele estava testemunhando as coisas sobrenaturais que Deus faz, e ele estava testemunhando. Ele é pastor de igreja, ele não é de sair da igreja onde ele pastoreia, principalmente domingo, mas era aniversário de um amigo, e ele sentiu de Deus de ir, e era uma surpresa para a igreja, ninguém sabia que ele ia estar lá. Ele chegou lá, pregou, depois que ele pregou, está ali com o amigo dele, conversando, o amigo feliz pela surpresa, porque ele deixou a igreja onde ele pastoreia, para ir visitar um amigo, para cooperar com um amigo, para prestigiar um amigo que estava fazendo aniversário. Depois de tudo, um irmão chegou para ele e falou: pastor, que bênção que o Senhor veio, aleluia, pastor, quando eu ouvi o seu nome, eu não entendi nada, porque eu não conheço o Senhor, não sei nem quem é, mas quando o Senhor subiu no púlpito, aleluia, na hora, eu me lembrei que nessa noite, eu tive um sonho, aleluia, que Deus trazia um pastor para essa igreja. Eu não sei quem é, mas quando o Senhor subiu, estava lá o Senhor, o homem do sonho que apareceu para mim, a roupa minha do sonho, o Senhor estava também. E no sonho, pastor, o Senhor orava pela minha irmã que estava acamada, aleluia, estava acamada, enferma, e os médicos já tinham desenganado. Quando aquele pastor ouviu aquilo, ele entendeu, aleluia, que Deus tinha levado ele ali para entregar uma mensagem para aquela pessoa. Ele orou pelo telefone para aquela irmã, e aquela irmã foi curada na hora, para o nome do Senhor ser glorificado. Entenda, meu amado irmão, entenda, você é uma carta de Cristo, você é uma carta de Cristo. E sabe qual é o melhor? Oh, glórias ao nome de Jesus. Sabe qual é o melhor, Paulo? Sabe o que é o melhor, irmão Francisco? É que se a carta não tiver o selo, ela não vai para lugar nenhum. Se a carta não tiver o selo, ela não vai conseguir ser enviada para lugar nenhum. Oh, glória a Deus. Mas como nós lemos aqui em Efésios 1:13, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, a partir do momento, oh glória,
você levantou a sua mãozinha para aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Aleluia, o Espírito Santo te selou. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo fez morada em você. Por isso que tem lugares que nós vamos chegar, tem coisas que nós vamos fazer, não é pelos nossos méritos, é porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está entendendo, você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Eu sei que devido à pandemia não pode segurar na mão, mas aponte o dedinho para alguém que está perto de você e diga para ele assim: você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo, viu? Você é uma carta de Cristo, irmã Adriana, irmã Sônia, vocês são uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo, Carlos. Você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Ezequiel, você é uma carta de Cristo. Você é uma carta. Que carta é essa? Que mensagem é essa que eu posso mostrar? Aí Ezequiel vai dizer assim: olha, a carta é essa. Um dia eu fui desenganado pelos médicos e hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Não é verdade, Ezequiel? Hoje eu estou aqui para... Quantas pessoas têm essa mensagem? Olha, eu era pobre, perdido, aleluia, sem Deus, sem Jesus, mas um dia Ele estendeu a sua mão para mim, aleluia, um dia Ele mudou a minha vida, um dia Ele... Essa é a mensagem que eu preciso passar. Jesus mudou a tua história e pode mudar a tua história também. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quero pedir em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos, feche. Meu Deus, meu Deus, peço que você fale com Deus aí agora onde você está. Oh, glória ao nome de Jesus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito Santo, aí aonde você está agora, peça: Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que é selado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Você que tem glória a Deus para dar, dê glórias a Deus para dar. Você que tem aleluia para dar, dê aleluias. Você que pode adorar em línguas, adore a Deus em línguas. Aleluia. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos cartas de Cristo enviadas a este mundo. Se você pode, em nome de Jesus, levante as mãos aos céus. Aí onde você está. Se você pode, em nome de Jesus Cristo, levante as mãos aos céus, aí onde você está. E se você pode glorificar a Deus, você é uma carta. Você é uma carta. Você é uma carta. Não é qualquer carta. Você é a carta de Cristo, selada pelo Espírito Santo. Você é uma carta. Você é uma carta de Cristo, selada pelo Espírito Santo, enviado a este mundo, enviado a esta cidade, enviado a este setor.